Se você quiser mudar o shape do seu corpo, ficar shapeado, treine com pesos, faça musculação. É a única atividade capaz de trabalhar cada centímetro quadrado do seu corpo e torná-lo o mais proporcional possível. Não existe nenhuma outra atividade capaz de construir massa muscular de forma harmoniosa de cima até embaixo. Olha, na década de 80, quando surgiu a ginástica aeróbica, apareceram muitas pessoas adeptos da nova atividade. Inclusive, as academias antigas de musculação de fisiculturismo, ou chamava-se modelagem, começaram a reservar espaço para a tal da ginástica aeróbica. E a musculação foi sendo exprimida para os cantos e, com esse processo de diminuição de espaço, os fisiculturistas também foram exprimidos e eventualmente até expulsos das academias para aproveitar o boom do fitness, porque começavam a aparecer muitas mulheres com aquelas faixas e polainas treinando, chamando a atenção das pessoas. Quem percutiu isso a nível mundial foi a atriz Jane Fonda, isso lá na década de 1980. Ela tornou a ginástica aeróbica muito popular a nível mundial, tal como Arnold Schwarzenegger e o Sylvester Stallone transformaram a musculação em algo bastante popular e desejável para as pessoas. Hoje em dia, com essas ações de mídia, com as redes sociais, um dos expoentes que traz as pessoas para treinar musculação é justamente o CIBAM. E aqui no Brasil nós temos várias estrelas que vêm percutindo essa vontade nas pessoas. Mas lá naquela época, na década de 80 e 90, eu já treinava, eu estava lá, já adulto e formado, quando apareciam instrutores de ginástica aeróbica de outros países com muita massa muscular, eu dizia para esse pessoal que só gostava de fazer a tal da aeróbica: se eles possuem esse corpo, não é por causa da ginástica de solo, ou de sala, é porque eles treinam com pesos também. E apareceram vários desses aí, como vocês estão vendo, de instrutores de fitness, como eram chamados, com bastante massa muscular, mas eles não ficavam desse jeito por causa das aulas de sala. É porque eles treinavam musculação também. Muitas pessoas se sentiam ofendidas e não acreditavam nisso. Depois começou a surgir com mais ênfase o serviço de personal training e as tais das ginásticas de sala começaram a perder grandemente a sua importância e foram até desaparecendo, de forma que esses antigos professores destas ginásticas, magrelos que eram aqui no Brasil, tiveram que começar a aprender a trabalhar com pesos, porque as pessoas começaram a migrar para a musculação e esses professores dessas salas de aula não tinham a habilidade e a formação. Eu mesmo, até em pós-graduação, eu fui professor de vários deles que tiveram que se curvar à musculação. Quem estava lá, principalmente na década de 90, se lembra disso e se lembra muito bem do professor Valdemar, colocando essa realidade, desta vez, inequívoca, tá? Mas não foi só isso não, viu? Lá naquela época, eu cheguei a mencionar que se você quisesse um físico expressivo, teria que treinar musculação. Mas o meu médico mandou que eu nadasse, né? Era muito comum médicos sem orientação nenhuma na parte do treinamento físico, ordenando os seus clientes para nadar. E eu dizia o seguinte: se você deseja ter o físico parecido com o de uma foca, então que você nade bastante e coma bastante sardinha. E eu fiz isso num livro meu e até mandei fazer um desenho, tá? Nesse livro aqui, ó, Fecha a Cara e Treina 2. É uma coleção de livros. São 7 ao todo. São livros de perguntas e respostas. E nesta aqui, eu justamente falava a respeito disso. Aliás, eu já tinha publicado isso, não sei se foi no Anabolismo Total ou se foi no livro Além do Anabolismo, onde eu falo justamente isso. Não é pejorativo em hipótese nenhuma. Qualquer atividade física é muito bem-vinda.
até a ginástica aeróbica, que praticamente não existe mais, outras atividades de sala, o spinning, a natação, o vôlei, o basquete, seja lá o que for. Mas como eu sempre digo, a musculação é a mãe de todos os esportes. Se você quer se preparar para praticar bem aquele esporte, com mais eficiência, mais força, mais explosão e mais protegido à lesão, então treine com pesos o animal. Treine com peso, que acontece no mundo inteiro. Eu já vinha falando isso há décadas no Brasil e tem muitas pessoas que achavam que eu estava blefando lá na década de 80, lá na década de 90. Hoje ninguém mais ousa fazer isso ou falar isso porque sabe que está falando merda, né? Muito bem, nesta atividade aqui em específico, a natação, ela é ótima para condicionamento cardiorrespiratório, para a flexibilidade e mobilidade, faz um bom trabalho de força, mas ela não é proporcional com o seu corpo inteiro, mesmo porque nós não vivemos dentro da água. A grande parte do tempo, nós vivemos fora da água. Agora, nadadores profissionais que passam muito tempo na água, eles têm uma necessidade de troca calórica muito maior, tá? Por causa do meio aquático e da água, que normalmente não está sempre morninha, sempre quentinha. Então, é natural, pela própria atividade esportiva, pela própria densidade dos tecidos, que os nadadores apresentem mais gordura corporal subcutânea. Você não vai ver zero nadadores que sejam completamente definidos, como, por exemplo, um bodybuilder. Isso não é compatível com a alta performance, tá? Então, é uma atividade ótima. Porém, se você deseja ter um físico expressivo, continue fazendo a sua natação. Se você não é um atleta competitivo de alto nível de natação, você pode mudar substancialmente a forma do seu corpo também treinando com peso. Não que atletas de natação não treinem com peso, porque todos atletas profissionais de natação também treinam com peso, mas de uma forma adaptada para as necessidades dele. Eles não ficam se esvaindo de muito treino com sobrecargas para não perder o tipo físico ótimo e adequado para a prática da natação. Um esporte maravilhoso. Eu mesmo já nadei muito, eu fazia travessia no mar, eu cheguei a jogar polo aquático. Era um péssimo jogador de polo aquático, mas eu joguei polo aquático. Eu não tinha muita resistência, minha frequência cardíaca subia muito, eu possuo arritmia, né, e não conseguia ficar muito tempo na água. E o polo aquático denota muito, né, da atividade cardiorrespiratória, tá? Mas fins de semana eu morava em Resende, fazia academia militar, eu ficava hospedado no Forte de Copacabana. Naquela época não era museu, era um hotel de trânsito também, além de quartel de artilharia. Eu saía do Forte de Copacabana nadando e nadava até a metade da praia de Copacabana. Eu saía, tomava um mate, comia um biscoito Globo, colocava a minha nadadeira embaixo do braço e voltava para o quartel correndo, tá? Eu sempre gostei muito de nadar. Não é nada contra a natação, muito embora vários nadadores nessa época e na publicação do, não sei se é o Anabolismo Total ou Além do Anabolismo, onde eu falava isso aqui, ficaram muito zangados comigo. Dane-se vocês. A realidade é essa. Tá a fim de mudar a estrutura do seu corpo? E interessante, semana passada existe a Velocity, que é essa escola a Velocity é um baita de um negócio, né? Uma escola de atividades com a bicicleta, com spinning, né? A minha bicicleta é essa daqui, ó. A minha bicicleta é old school, da década de 80. Eu faço boa parte do meu condicionamento aeróbio aqui, mas tem gente que gosta dessa salinha de e ficam pedalando lá. A Franciele é uma delas. Ela não perde a aula da Velocity. Então, e às vezes quando ela vai viajar, né? Ela reserva uma aula, seja lá na cidade onde ela for, onde tem uma Velocity. Esse final de semana a gente vai para São Paulo, para o aniversário do meu neto, o Pepe faz 1 ano, e ela já reservou a aulinha dela da Velocity no domingo, lá nos Jardins. Ela vai estar lá, pedalando, ela gosta disso, problema dela, faz bem para ela, maravilha. Eu incentivo a pessoa a fazer aquilo que seja ótimo para ela, tá? Mas eu não gosto, né? Eu gosto de coisas individualizadas. Então apareceu nesse final de semana, acho que esse negócio aí, a escola trouxe uma professora dos Estados Unidos, né? Uma moça forte, ela parece até uma bodybuilder. E eu falei, se ela tem essa massa muscular toda, obviamente, não é em função
da atividade lá, do spinning, da atividade cíclica na bicicleta. Ela também treina com pesos, eu sugeri, né? Obviamente, olha o nível da moça aí, né? Fantástica, né? Ótimo, treina musculação, faz a sua atividade cíclica, desenvolve um ótimo trabalho como professora de bicicleta indoor, maravilha. Mas se ela tem aquele corpo ali, obviamente que não foi só por causa do fato de ela treinar com a bicicleta, mesmo porque trabalha-se muito mais em membro inferior, os trabalhos de membro superior são bastante subestimados, né? É isso aí, treine, continue treinando, faça o melhor possível. Faça, antes de mais nada, atividade física que lhe dá prazer e que seja bem controlada e saudável para você, tá? Forte abraço, até a próxima.